Começamos mais um Papo Literário e quem conversa aqui comigo hoje é o escritor Cícero Gomes Ribeiro. Ele já tem uma longa trajetória na literatura, mora aqui em Bagé há 3 anos e agora está em trabalho de lançamento do livro Mulheres Poderosas Descritas na Bíblia. Obrigada, Cícero, por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui conosco hoje, ter disponibilizado esse teu tempo. Imagina, Fernanda, é um prazer, é todo meu de participar com vocês, estar aqui no Papo Literário. Uma grande satisfação para mim. Bom, já vou começar com a novidade, né? Que é o livro Mulheres Poderosas Descritas na Bíblia. A gente vê, assim, falar em Bíblia, a gente já imagina alguma coisa mais voltada para o lado religioso, né? Mas a tua trajetória sempre com ligações ao empreendedorismo. Nos conta um pouco desse teu novo livro que está em processo de lançamento, que chegou há pouco nas livrarias. Bom, Fernanda, esse livro, ele não trata da Bíblia sobre o aspecto devocional, mas ele é um livro que faz uma análise fria. Nós analisamos, por exemplo, artigos, a que os artigos estão se referindo, artigos pessoais, se a palavra está no plural, se está no singular, para nós identificarmos efetivamente a presença dessas mulheres poderosas que existem dentro da Bíblia. Algo que, em um primeiro momento, é improvável, não é? Muitas pessoas falam que não existe isso na Bíblia, mas a gente mostra, assim, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito objetiva, que isso é possível, mesmo num livro tão antigo, né? Começou a ser escrito em 1400 a.C., e veio até o primeiro século da nossa era. Quer dizer, nós temos aí aproximadamente 1.500 anos de um livro sendo escrito por aproximadamente 40 escritores, né? São pessoas que viveram em tempos diferentes, em países diferentes, em lugares diferentes, e em tanto tempo, né? Há mais de 1.000 anos, aproximadamente 2.000 anos, né? Podemos colocar aí, começou em 3.400 e veio até 2.000 anos esse livro sendo escrito, né? Então, a gente identifica isso com muita facilidade, apenas um pouquinho de atenção. E como é que surgiu essa ideia, assim, de procurar na Bíblia, que é um livro, ele é de muitos anos, assim, levou muitos anos sendo escrito, e ele é um livro enorme também, né? Como é que surgiu, assim, né, essa tua ideia de procurar, ele trata só do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é só de um deles? Como é que foi essa seleção do que ia entrar no teu livro? Bom, eu gostaria de... Você tocou num ponto muito importante, que é a questão de ser um texto antigo. Eu gosto muito de textos antigos. Eu sou um leitor de Homero, de Hesíodo, de Cícero. E o que acontece? Shakespeare, são textos antigos. E são textos que, muitas vezes, a gente percebe que eles são analisados de uma maneira muito equivocada. Apenas a título de ilustração, a gente pode falar de um texto da língua portuguesa, que é a carta de Pero Vaz Caminha. Ele escreve a carta ao rei de Portugal, e na carta ele pede que o genro dele seja deslocado de um lugar para outro. Ele estava numa ilha e ele pede que esse genro dele retorne para uma outra situação e, naturalmente, com um emprego garantido. Ele faz esse pedido ao rei. Nós temos visto, é muito comum a gente ver as pessoas falarem que isso é a certidão de nascimento da corrupção no Brasil. Só que isso é possível como? Quando nós pegamos um texto que foi escrito aproximadamente 500 anos atrás e o tratamos como se ele tivesse sido escrito a semana passada. E isso é um equívoco muito grande, não é? Nós temos que analisar um texto como? Levando em consideração o aspecto histórico. Quando que esse texto foi escrito? Qual é o contexto desse texto? Naquela época, por exemplo, não existia concurso público. Então, só existia uma forma de ingresso do serviço público, que era qual? Sendo indicado por alguém. Então, existe alguma coisa de ilegal ou imoral nesse fato? Não existe. Então, a gente percebe que as pessoas julgam um texto de 500 anos como ele tivesse sido escrito ontem. E esse é o grande problema do entendimento sobre os textos. E isso ocorre com qualquer texto, quando as pessoas os analisam, né? E com a Bíblia não é diferente. As pessoas analisam a Bíblia desprezando o aspecto histórico, o aspecto social que ele foi escrito,
né? E é muito complicado quando a gente olha isso. Mas, mesmo assim, a gente percebe coisas interessantes. Para que você observe, Fernanda, a situação dessas mulheres poderosas na Bíblia. Eu vou citar um exemplo que é a mãe de Sansão. A mãe de Sansão, ela foi avisada por um ser sobrenatural que ela teria um filho. E ela então fala com o seu marido chama-se Manoá. E Manoá então falou, opa, nós vamos ter um filho? Bom, mas você não pode ter filho? Não, mas você vai ter, ele falou que eu vou ter um filho e tal, ficaram naquela expectativa. Um belo dia, esse ser sobrenatural aparece, mas dessa vez não apenas para a mulher, aparece para os dois. E Manoá, então, chega perto desse ser e pergunta para ele como que vai ser o cuidar, o criar dessa criança. Alguma coisa em especial? E ocorre que esse ser celestial, esse anjo, ele fala assim, assim como se falou à mulher, assim se fará. A mulher já havia sido avisada quanto a isso, ela já sabia como seria a criação do menino, mas Manoá pergunta ao anjo de novo. Então, se a Bíblia tivesse alguma pretensão de valorizar o homem, o que ela faria? Olha, eu falei um negócio lá para sua mulher, mas não dá confiança para ela, não. É assim, assim, assim que vai ser a criação do menino. Mas não. Esse ser celestial, ele fala com ele: olha, do jeito que eu falei com a sua mulher, assim se fará. Quer dizer, pergunta para ela. Pergunta para sua mulher. A palavra dela é importante. Então, a gente perceber isso num texto escrito há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, isso é muito significativo, porque representa a valorização da palavra da mulher. O que há bem pouco tempo na nossa sociedade não era valorizado. Mas num livro de 3.000 anos é valorizado. Então, como que esse livro não pode ser entendido como existir nele mulheres poderosas? Existe. Outra coisa interessante, Fernanda, para que você perceba, é a presença, por exemplo, da rainha de Sabá. A rainha de Sabá é uma mulher que vivia na Península Arábica. Alguns estudiosos afirmam até que ela vivia na África. E ela chega até o reino de Salomão, e ela, após passar alguns dias lá, ela fala com ele que realmente ele era muito sábio. Ela faz um relatório, como se fosse um relatório. Olha, a forma como eu vi, o sentar dos seus servos, o cuidar à mesa, o subir ao culto e tal. Realmente, o rei Salomão é muito sábio. Bom, analisa comigo. Como que pode, no ano de 600, 500, 700 antes de Cristo, uma mulher ser a autoridade para falar que um rei era sábio? Olha que coisa interessante. Não seria muito mais interessante que um homem falasse isso, um filósofo, o grego? Não, foi lá uma mulher, lá da Península Arábica, lá de região talvez pouco prestigiada. Mas veio uma mulher, e essa mulher existe na Bíblia como uma confirmação da sabedoria de um homem. Agora, o interessante é o seguinte: se a Fernanda começar a falar comigo agora de física, eu vou te acompanhar talvez uns 3 minutinhos, 2 minutinhos, Fernanda. Depois eu não vou saber nada. Por quê? Porque eu não entendo nada de física. Então, depois que a Fernanda acabar a exposição dela, eu vou poder falar que a Fernanda é sábia? Claro que não. Eu não entendo nada de física. Então, ela falou que Salomão era sábio por quê? Porque ela era sábia. Ela tinha conhecimento, um conhecimento muito forte, muito profundo. Entendeu, Fernanda? Então, a gente aborda dessa maneira esse texto que mulheres poderosas descritas da Bíblia. E é do Antigo e do Novo Testamento? Antigo e Novo Testamento. Em toda a Bíblia existe a presença de mulheres poderosas. Agora, existe um detalhe. Em momento algum, eu falo que não existem, dentro do texto bíblico, manifestações típicas do universo masculino. Não, não existe essa afirmação. Por quê? Porque seria, Fernando, do caso de nós levantarmos dúvidas quanto à autenticidade da Bíblia se não existissem tais elementos. Porque é um livro de 2.000 anos. Então tem que ter alguma coisa, se não tiver, está errado. Só para você ter uma ideia. Existe uma música de Mário Lago,
Lago. Mário Lago, um grande ator, minha mãe era apaixonada por ele, um fantástico Mário Lago. Ele compôs uma canção, me parece, em parceria, que é Ai, que saudade da Amélia. Quando que ele compôs isso? Há 50 anos. E esse hino, eu lembro das minhas tias falando, eu não sou Amélia, eu não sou Amélia, com os meus tios, né, brigando com eles, né? Por quê? Porque a Amélia é aquela mulher submissa. E era o que ele tinha saudade, era daquela mulher submissa. E como diz a canção, daquela mulher que achava bonito não ter o que comer. Agora, veja bem, um texto de 50 anos apresenta essa realidade. Nós temos um texto mais recente de um cantor que eu sou fã dele, gosto muito, tem um timbre de voz maravilhoso, que é o Seu Jorge. O Seu Jorge tem uma canção que é Amiga da Minha Mulher. E o que ele fala? Que a amiga da mulher dele dá em cima dele o tempo todo e fica aquela situação e ele não quer ficar com ela, mas ela fica em cima dele. Quer dizer, e eu já vi inúmeras atrizes criticando essa canção demais da conta. Por quê? Porque elas se entendem que aquilo ali é uma demonstração de machismo, não é? Então, quando a gente olha isso, um texto publicado pelo Seu Jorge, que é um menino novo, um ator, né, que fez Marighella agora com Wagner Moura, uma pessoa importante da nossa sociedade. Ele produz um texto desse. Quando eu olho para um texto de 2000 anos atrás, eu tenho que olhar com carinho, prestar bastante atenção para que a gente chegue a uma conclusão se eu não estou analisando de forma equivocada. E qual foi teu ponto de partida, assim, foi, né, tu leu a Bíblia, identificou isso, o que te motivou a escrever sobre esse tema? Fernanda, eu sou de uma família grande. Nós somos vivos, né, que sobreviveram, vamos dizer assim. Nós perdemos, infelizmente, 3 irmãos nossos, faleceram muito novinhos. Era uma época difícil. Eu nasci em 1970, para você ter uma ideia, e eu sou o mais novo. Então, eu tenho 6 irmãs. Você imagina eu crescer no meio de 6 irmãs. Uma avó e uma mãe, né? Então, não era fácil. A minha mãe era uma leoa, era uma guerreira, uma pessoa fantástica. Você entendeu? As minhas irmãs, todas elas, mulheres fortes, mulheres que brigavam, que trabalhavam fora, que saíam realmente para a luta. Então, eu fui criado num ambiente de mulheres fortes, de mulheres poderosas. Eu tive chefes mulheres e que exerceram uma influência extraordinária na minha vida. Você não tem ideia de como foram importantes as mulheres chefes. Poderia até citar a dona Vânia Garcia Oliveira, Vânia Oliveira Garcia, diretora do jornal Gazeta de Muriaé, onde eu trabalhei por 4 anos. Uma pessoa extraordinária, uma líder extraordinária. E muito ela me ensinou. Então, eu sempre tive a ideia de que a mulher, ela é forte. A mulher, ela não é o sexo frágil que as pessoas dizem, ou pensam, ou imaginam, ou querem que seja. Muito pelo contrário. A mulher, ela é forte. Às vezes manifesta a sua força de maneira diferente. Ninguém é igual. E talvez por isso algumas pessoas tomem algumas mulheres por fracas, ou até alguns homens por serem fracos, porque eles não reagem da maneira como se espera. Não é? Mas eu sempre tive essa ideia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu sou de uma família cristã, que sempre teve o hábito, eu tinha primos que são padres, né? Meu pai queria que eu estudasse para padre, mas aí o padre que era responsável, não, esse menino não pode porque ele não tem juízo. Diz ele que eu gostava muito de conversar com as meninas, então eu não podia ser padre. Mas e não fui. Mas a gente sempre teve uma relação. Hoje eu não sou católico, eu frequento uma igreja evangélica e já tem muito tempo, me converti quando eu tinha 20 anos de idade. E eu, desde os 20 anos de idade, eu leio diariamente a Bíblia. Então, a gente tem uma certa intimidade com o texto. E a gente aprende desde muito cedo a ser questionador. Não é porque alguém subiu em cima de um púlpito e falou alguma coisa que aquilo é lei. Então, desde sempre, a gente aprende a questionar. Então, a forma como nós abordamos a Bíblia é uma forma de entender de fato o que está sendo descrito ali. Então, eu comecei a perceber que não era assim também. A forma como acontece o episódio da criação de Eva, de Adão, aquilo ali é machismo? Se nós olharmos de perto, não tem machismo ali, em absoluto. O que tem é uma forma que aconteceu, mas
Eu não quero ficar dando spoiler, senão o pessoal vai comprar o livro. Eu não vou comprar o livro, não, porque eu já li. O Cícero já falou comigo. Mas Claro, a gente só dá uma consegue pincelada aí. perceber, né? Mas a gente consegue perceber de uma maneira muito clara que é uma situação muito interessante que enriquece a gente, na verdade, e a gente começa a perceber que o texto não é isso que se diz, não é isso que se fala, não é? Como as pessoas muitas vezes equivocadamente pensam, não só da Bíblia, mas tanto de Homero, por exemplo, eu trato, né, a criação da mulher no mundo grego, Pandora, né? A gente percebe ali que não tem, existe ali que uma cumplicidade, algo muito interessante. Mais para frente a gente aborda isso também. Bom, né, tu tem uma carreira bem já consolidada na literatura, né? Porque tu tem livros como Casei com o Meu Cliente, né? Que ele é bem, assim, a gente encontra nas grandes plataformas de leitura, né? Nas grandes lojas de leitura, Papo de Vendedor, Gerente Empreendedor, sempre voltado para essa área do empreendedorismo, da administração. Isso. Me Uhum. conta um pouco disso, assim, como é que começou esse teu interesse pelo assunto, né? Como é que surgiu o teu primeiro livro, assim? Como é que tu resolveu, assim, que estava na hora de escrever um livro, o Casei com o Meu Cliente? Eu sempre fui uma pessoa que me preocupei com a qualificação. Então, eu era vendedor, mas eu sempre trabalhei fazendo cursos. E um dia eu estava fazendo um curso e o professor pediu para que alguém falasse alguma coisa sobre determinado tema. Eu era o mais velho, né? Eu já estava com mais de 30 anos, mais experiência e mais vivência e tal. Aí ele me chamou. E eu, para contribuir, fiz a colocação que ele havia me pedido. Quando acabou a aula, o curso, eu fui chamado pela pessoa que organizou o curso. Falou, Cícero, por que você não faz um curso? Por que você não dá palestra? Você falou de maneira muito mais clara que o cara que estava dando o curso para a gente. Isso me despertou, você entendeu? Eu comecei a perceber que existia possibilidade de eu trabalhar como instrutor e palestrante. Nessa época eu era vendedor. Então, eu comecei a buscar, fiz um curso superior, voltei para a escola com 32 anos de idade, fiz um curso, fiz pós-graduação, duas especializações, uma em marketing e outra em pedagogia empresarial, efetivamente para que eu tivesse a condição de trabalhar com pessoas que já têm uma certa idade dentro do ambiente empresarial. E, com isso, eu comecei a colocar no papel as minhas experiências. O livro Casei com o Meu Cliente foi muito interessante, porque eu fiquei sabendo de um vendedor chamado Joe Dira, lá nos Estados Unidos, quando ele fechava um negócio, ele entregava para o cliente uma certidão de casamento, dizendo, a partir de hoje eu estou casado com você, com a sua empresa. Eu vou fazer o melhor para você, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar, o que você precisar. Cumplicidade total. Você pode me considerar como casado com a sua empresa. Eu achei isso fantástico e eu implementei isso na minha vida. Na época, eu trabalhava como vendedor para a Rádio Muriaé, lá do Paulinho, gente muito boa lá em Muriaé. E eu comecei a implementar isso. E, para minha surpresa, as pessoas começaram a receber isso muito mal. Mas não assim no sentido de não gostarem, mas de implicarem comigo, de brincarem comigo. Você está casando comigo? Esse negócio é esse e tal, coisa. Aí o que eu fazia? Eu começava a explicar para as pessoas o que era aquele casamento. Eu vendia propaganda para a rádio. Então, falou, a partir de agora você pode contar comigo, você pode ligar para mim a qualquer hora, como se eu fosse sua esposa ou seu marido, você pode contar comigo. Aconteceu um problema, nós estamos juntos. Eu estou aí para te ajudar, para contribuir para o seu sucesso. E ocorre que, em função disso, eu comecei a chegar no carro e gravava no meu celular aquela impressão inicial que eu havia tido, aquilo que eu havia pensado naquele momento. Depois de 3 meses de serviço, né, e entregado bastante convite, certidão de casamento, eu tinha um livro pronto no meu celular. Eu cheguei em casa, decupei, uma coisa que eu fazia muito quando eu era repórter, aquilo, e de uma maneira assim, muito simples, para mim foi uma surpresa, eu fiquei surpreso. Eu levei, inclusive, para a professora, eu fiz 2 anos de letras, eu levei para a minha professora, Rita Schettini, para que ela desse uma lida e ela falou assim, Cícero, mas está ótimo, que bom e tal. E ela é professora de leitura e produção de texto.
quer dizer, uma pessoa e de latim. Então, ela é bem enjoadinha, sabe? E ela gostou. Falei, bom, Rita, se você gostou, eu vou correr atrás para publicar. E acabou saindo esse primeiro livro. O segundo livro é o Papo de Vendedor. O Papo de Vendedor, eu escrevi uma coluna semanal na Gazeta de Muriaé. No final de um ano, essas colunas viraram um livro. Então, saiu o Papo de Vendedor. Então, são pequenos textos que a gente costuma dizer que é aquele texto que a gente lê numa assentada. Né? A pessoa senta ali e tal, 5 minutinhos ela consegue ler o texto e tirar alguma coisa para si. O Gerente Empreendedor é o meu terceiro livro. Eu escrevi ele em parceria com um colega, o José Júnior Lima, lá de Minas Gerais. E ele trata de uma maneira mais técnica, mais elaborada, dos diversos aspectos da gestão de uma empresa, né? Tanto da parte financeira, gerencial, quanto dos recursos humanos. Aliás, essa é a minha área em que eu me sinto mais à vontade para trabalhar, que é a área de gestão de pessoas. O Como Não Quebrar a Sua Empresa segue essa mesma linha, a linha gerencial, né? Então, são livros que trabalham essa questão. E por que eu tinha esses livros? Porque eu fazia palestra para a CDL, para associações comerciais, para o Sebrae e para empresas. Então, eu chegava para fazer uma palestra, eu tinha um livro para dar de presente para alguém, para sortear, né? E isso é muito importante para a gente, como um consultor de empresas. Só que, em 2019, eu tomei posse aqui na Justiça Militar, em Bagé. Já ia Eu ter... me tornei... Pois é, eu antecipei, né? Não, imagina, eu já ia te perguntar isso, né? Como é que tu chegou aqui em Bagé, né? Tu que é um carioca, mas com um coração mineiro, o que te fez chegar, que te trouxe para cá, para Bagé? Pois é, eu nasci no Rio de Janeiro, mas sou criado numa cidadezinha pequenina chamada Recreio, lá na zona da Mata Mineira, bem próxima a Bagé, a Muriaé, próxima a Juiz de Fora, mas a 2.200 quilômetros de Bagé. Então, estou bem longe de casa. Mas eu trabalhava na iniciativa privada, mas a idade veio chegando. Eu com 48 anos de idade, e o Brasil tem uma característica muito problemática, que é não ser um país que tem uma economia sólida. A nossa economia não é sólida, a gente vai de crise em crise caminhando. Nós temos um período muito curto de calmaria, de bonança, de paz, de prosperidade. Daqui a pouco já vem outra crise. Então, é uma situação muito difícil. E a gente que trabalha com o empresário, quando ele entra numa crise, a primeira coisa que ele faz, ele tem que cortar despesas. E muitos empresários enxergam a consultoria, a realização de uma palestra, como um custo, não como um investimento, mas como uma despesa efetivamente, nem como um custo, mas é uma despesa que ele tem. Então, eu pensei comigo, bom, eu estou com 48 anos, 50 anos está chegando, como já chegou, eu acho melhor eu buscar algo mais sólido para mim. Então, eu comecei a estudar para concurso público. Fiz 3 concursos. No primeiro, eu não passei, mas não levei, né? Não fiquei bem colocado. O segundo, a mesma situação. E o terceiro, graças a Deus, fiquei bem colocado e fui nomeado. Vim aqui para Bagé, né? Para atuar aqui na Auditoria Militar de Bagé. E mudei totalmente a minha vida, né? Eu deixei de desenvolver uma atividade que a criatividade era a minha maior necessidade. Eu tinha que ser muito criativo para elaborar aulas, planos de aula, para elaborar atividades, para elaborar dinâmicas de grupo, não é? Eu tinha que ter uma aula que realmente chamasse a atenção das pessoas que trabalham o dia inteiro e chega às 6, 7 horas da noite para participar de um curso. Então, não é fácil você manter a atenção dessas pessoas que já estão cansadas. Então, eu tinha que me virar nos 30, eu tinha que inventar história, inventar dinâmica para que isso acontecesse. E migrei para um serviço que é eminentemente técnico e metódico, que eu trabalho na movimentação de processos. Então, eu dou cumprimento, por exemplo, a despachos que o juiz determina. Eu expresso mandados, lavro certidões. E o que acontece? Eu comecei a mexer com o lado do meu cérebro que eu não mexia. E aí veio em cena um artigo que existe, um trabalho científico que afirma
que nós temos que trabalhar o nosso cérebro de diferentes maneiras. E eu começando a trabalhar o meu cérebro de diferentes maneiras, houve uma potencialização na minha criatividade, o que é interessante, né? Então, a pessoa que trabalha muito com arte, uma coisa abstrata, ela tem que trabalhar com exatas um tempo. Para quê? Para que seu cérebro potencialize a sua capacidade criativa. Parece estranho, mas eu sou um testemunho de que isso funciona e funciona muito bem. Então, eu vim para cá e eu estou aí lançando o meu quinto livro, né? Mas tem muitos outros que estão Uma temática bem já diferente, né? O quinto livro, né? bem Porque até diferentes. então era só era sobre empreendedorismo, né? Só, Gestão, pessoas, e agora tu muda mas totalmente, assim. é E justamente isso, porque agora eu tenho a liberdade. Antes eu era escravo da administração, do marketing, da gestão de pessoas. Hoje eu não tenho mais essa obrigação. Então o que que eu fiz? Eu vou ler o que eu sempre quis. Eu li outros livros, eu li Shakespeare, li Homero, li Hesíodo, textos que sempre eu ouvia falar, mas eu nunca tinha tido condições de ler realmente. Hoje eu tenho essa possibilidade, porque eu não preciso de estudar tanto esses outros aspectos. E eu queria saber, assim, ó, a tua conexão com a literatura, né? Porque hoje tu é um escritor, né, com uma carreira já consolidada, mas a gente sempre começa como leitor, né? Queria saber, como, assim, ó, quando é que começou a te interessar pelos livros, né? Se tu tem alguma história, não sei se na tua infância, adolescência, quando é que foi esse teu processo de encantamento com a literatura? Olha, talvez eu tenha sido melhor escritor do que leitor. Por que que eu digo isso? É verdade. Eu digo isso porque quando eu tinha 7 anos de idade, eu estudava numa escola chamada Escola Estadual Olavo Bilac. A minha professora era a dona Ilsonina Neto Souza, não esqueço disso. E ela pediu no primeiro dia de aula que nós fizéssemos uma redação. Até aquele momento eu não me lembro de ter lido livro algum. Tinha 7 anos de idade. E eu fiz uma redação que ela chamou a turma e leu a minha redação na frente de todo mundo, porque ela achou que a minha redação era assim, estava muito à frente da redação daquelas pessoas que estavam, daquelas crianças que estavam comigo. Eu recém tinha aprendido eu não sei se era sério, acho que era 8 anos. Eu tinha aprendido a escrever, escrevia com dificuldade, mas eu escrevi um texto que ela gostou. Então, por isso que eu digo que eu acho que fui escritor antes de ser leitor, né? Devido a esse fato. Mas eu acho que todo mundo da minha idade passou pela série Vagalume, né? A série Vagalume, ela encantava a gente amava aqueles livros, eram livros fáceis, né? O Marcos Rey, um leitor, um escritor fantástico, né? Tinha coisas extraordinárias. Eu lembro, não esqueço do livro Xisto do Espaço, né? Que eu li, gostei muito. E também. Mas na minha casa, apesar do meu pai ser um carteiro, né? Uma pessoa muito simples, nós tínhamos livros como Moby Dick, como O Conde de Monte Cristo, e muito jovem eu me aventurava nessa literatura, uma literatura um pouco complicada, mas eu me aventurava a ler esses livros, né? E com o passar do tempo, infelizmente a gente percebe que o brasileiro ele tem uma certa dificuldade com a leitura. Eu não digo que isso seja culpa do brasileiro, né? Mas às vezes eu acho que até os textos que nós lemos não são textos tão interessantes, né? Apenas para que você tenha uma ideia, o primeiro texto da língua portuguesa é a Canção da Ribeirinha, né? A Cantiga da Garvaia. É um texto, um poema de amigo que alguém fala, reclama de uma mulher que ele faz tudo por ela e ela não deu para ele nem uma correia. Né? Quer dizer, é um texto chato, realmente não tem interesse. Já o primeiro texto da língua inglesa é Beowulf. Tem até filme sobre ele, que é um texto de aventura em que um herói enfrenta um monstro para proteger todo um reino e ele casa com a princesa e vira rei. Quer dizer, olha que coisa fantástica. O primeiro texto nosso é um texto que não tem muito atrativo, ele não é atrativo para o jovem. Já o primeiro texto da língua inglesa, nossa, fantástico, porque ele tem aventura, ele tem atos heróicos, tem romance, né, tem poder, tem tudo aquilo que as pessoas gostam hoje, que hoje existe. E é tão interessante que tem o primeiro livro,
né? O primeiro texto é um texto oral ainda, e tem o outro texto, que é o Grendel Mothers, que é o nome do monstro é Grendel. Então ele mata o Grendel, e depois vem a mãe dele. Então tem os dois, tem o Beowulf 2. Quer dizer, até hoje o cinema está fazendo isso, né? As trilogias estão aí mostrando. Então, às vezes as pessoas não gostam de ler porque elas não foram bem iniciadas na leitura. Eu fui bem iniciado na leitura porque me foi apresentado, por exemplo, a série Vagalume. E são livros agradáveis, atraentes, que a gente gosta de ler, desperta a atenção. E o brasileiro comum, aquele que não tem essa felicidade, muitas vezes são apresentados para eles textos que não são tão agradáveis, né? O Machado de Assis é um texto fantástico, mas não é aquele texto que cativa a gente, que você ama. Vai gostar dele quando você tiver 30 anos, mas quando você tem 14, 13 anos, você não gosta disso. Você entendeu como é que é? Então, eu comecei nos textos agradáveis, eu fui muito feliz nesse aspecto. E hoje, claro, a gente pode escolher aquilo que a gente vai ler, né? É muito legal nesse aspecto. Bom, e foi por isso que tu escolheu o curso de letras? Tu chegou a cursar 2 anos de letras? Foi por essa paixão pela literatura ou não? Foi outro motivo que te levou às letras? Como eu tinha muita facilidade para escrever, eu optei por fazer letras. Mas acabou que eu não tive possibilidade de dar continuidade, porque eu percebi que ser professor não era tão fácil quanto eu imaginava. Mas o interessante, Fernanda, é que a gente não domina o destino da gente. Eu falei, eu não quero ser professor de língua portuguesa, de literatura, não quero ser, não quero dar aula. Mas eu acabei sendo professor de empresa, Sim. porque eu ministrava cursos dentro de empresas. Eu falei, meu Deus do céu, eu fugi de ser professor lá atrás e estou sendo professor aqui. Então, quer dizer, a gente acaba se reencontrando com o nosso próprio destino. E hoje, na Justiça Militar, eu continuo sendo professor, porque a gente tem um programa Justiça Militar Presente, que a gente visita organizações militares, tivemos agora em Alegrete, semana passada, visitamos 5 organizações militares, participaram da minha palestra aproximadamente 500 militares, em todas as unidades, naturalmente, né? Não é só das E Forças eu Armadas, ou continuo é? só nas Forças Armadas. Por Ah, tá. enquanto, nós estamos só nas Forças Armadas, porque não existe possibilidade de a gente trabalhar em outras instituições. As Forças Armadas, elas continuam a desenvolver, naturalmente, respeitando o distanciamento social, né? Claro. Tanto que aqui em Bagé, por exemplo, do 25 GAC, eu fiz a palestra no dia 14 e no dia 15 de maio. Uhum. Por quê? Porque metade do contingente no dia, metade do contingente no outro dia. Em São Gabriel, a mesma coisa. Tive que fazer a palestra em 2 momentos, porque não deu para atender todo mundo, né? A Eu, gente sempre respeitando. eu questionei só essas Forças Armadas, porque também tem a Brigada Militar, né? Que também é atendida pela Justiça Isso. Militar, né? Não, não. Nós Não? só trabalhamos com as Forças Armadas mesmo. A Ah, Justiça tá. Militar estadual que trabalha com Ah, a tá. Polícia Militar. A nossa Uhum. é a federal, Ah, entendeu? entendi. É. Bom, e pode nos contar um pouco, já ia te perguntar uma coisa que é sobre os teus planos literários para o futuro, né? Agora que tu chegou né, que tu não escreve mais sobre empreendedorismo, pelo menos por enquanto, né? Mudou um pouco a tua temática. Tu tens planos literários para o futuro? A gente sempre tem, né? Apesar de eu não estar escrevendo, tem um livro pronto chamado Como Vender Mais em Tempos de Crise. Ah, Mas ele mas ele está parado lá, eu não devo mexer com ele, não. Mas hoje como eu disse, eu comecei a trabalhar, a ler aquilo que eu gosto, aquilo sempre chamou minha atenção, mas eu nunca tive a oportunidade de ler. Então, eu comecei a ler, por exemplo, textos de Homero, a Odisseia, a Ilíada, né? Hesíodo, eu li Trabalhos dos Dias, eu li a Teogonia, que é a criação, né? Todas as coisas do mundo grego. E, diante desses textos, a gente faz uma abordagem nesses textos, olhando o que simbolicamente esses textos representam na vida da gente. Para que você tenha uma ideia, o mundo grego, ele nasce com caos, ele começa com caos. Caos era um deus. E o que era o caos? Tem um teórico inglês, eu gosto muito dele, que é o Dr. Richard Buxton. Ele diz o seguinte: o caos ele era caracterizado pela escuridão e pelo abismo. O que existia no caos era isso, escuridão e abismo.
O mundo grego começa assim, com escuridão e abismo. Fernanda, quase tudo na vida da gente começa assim. Porque o que é a escuridão? A escuridão é aquilo que a gente não consegue enxergar, é aquilo que está longe dos nossos olhos. E o abismo são os riscos que nós podemos correr. Então, a vida da gente é assim. Quanto menos a gente conhece sobre alguma coisa, mais risco a gente corre sobre alguma coisa. Vou te dar um exemplo muito prático. Amanhã, você resolve comprar um carro. Aí você chega numa concessionária. Se você conhecer bem sobre aquele carro, se você entender bem, você vai ter poucos riscos com relação a essa compra. Mas se você não entender nada, você vai ter muitos riscos com relação a essa compra. É por isso que quando a gente vai comprar um carro usado, a gente sempre chama um amigo que entende, ou leva no mecânico de confiança. Por quê? O que tem na nossa frente é o quê? Escuridão, eu não entendo nada disso. Mas quando eu começo a jogar luz sobre isso começa a clarear. E aí os riscos diminuem. Por quê? Porque eu enxergo os abismos. Eu enxergo onde eu posso cair. Não é? Então, é uma situação, o começo do mundo grego é assim? Era, mas por que que era? Porque nós precisamos de entender que, às vezes, a nossa vida, nós sempre vamos estar envolto de quê? Do caos, dessa escuridão. É por isso que nós precisamos sempre nos informar sobre as pessoas, porque nós podemos fazer um julgamento equivocado. Porque nós estamos em quê? Em meio ao caos, em meio à ausência de luz. Nós podemos fazer um julgamento equivocado sobre qualquer coisa, desde que nós não conheçamos de fato aquela coisa. Não é? É por isso que quando um juiz faz um julgamento, ele precisa de ter acesso a todas as informações para que ele faça um julgamento em que ele não corra o risco de cair num julgamento equivocado, cair no abismo do julgamento equivocado. Então, a gente faz essa abordagem da mitologia grega, analisando simbolicamente o que as pessoas veem apenas superficialmente. Não é? Então, o pessoal olha ali, o mundo grego começou com caos e tal, isso aí. Olha, nós falamos de que até agora? De nada sobre a mitologia grega. Praticamente de nada. E olha a riqueza dessa reflexão. Eu, particularmente, acho extraordinário. Isso me encanta, entendeu? E é esse encantamento que me move a escrever. Você entendeu como é que é? Essa satisfação. Porque eu me realizo como leitor para depois eu querer compartilhar. Por isso que os meus livros eu não me apresento como um teórico. Não, eu não sou um teórico. Eu sou um leitor apaixonado, um leitor que ficou muito feliz com o que ele encontrou ali e ele quer compartilhar com as pessoas aquilo que ele encontrou. E tem um livro vindo aí destinado às Forças Armadas. Isso, nós agora estamos com um livro que ele tem o nome da palestra, Soldado de Sucesso. Isso aí é aquela coisa, né? Essa pandemia tirou a gente de poder viajar, né? Eu fiquei 2 anos sem poder ir lá nas Minas Gerais, visitar meus familiares. Nesse tempo, infelizmente, eu perdi a minha mãe, perdi uma irmã, mas a vida é isso, né? A gente não tem o que fazer. Mas aí, nesse tempo de muita tristeza, eu acabei enveredando nesse sentido. Falei, não, peraí, eu estou fazendo uma palestra, mas e se essa palestra virasse um livro? E eu tirei mais ou menos uns 15 dias de folga, sentei na frente do computador e comecei a escrever, e acabou que o livro ficou pronto. Eu encaminhei, naturalmente, com o conhecimento do juiz titular, o doutor Rodolfo Rosa Teles, para o tribunal. O livro foi aprovado e ele está hoje já sendo confeccionada a ficha cartográfica dele, e ele deve estar pronto no máximo em 60 dias, 90 dias, ele já deve estar pronto para que a gente possa, em visitando as unidades, oferecer ao soldado, por escrito, aquilo que a gente fala. Não é? Claro que quando a gente fala, a gente pode mudar alguma coisa e tal, não tem como a gente manter. A oralidade, ela é dinâmica, mas ele vai ter acesso a esse livro. Né? E esse livro a gente procura fazer o quê? O que eu trabalho nele? Se me permite, Fernando, eu entendo o seguinte: o grande problema das Forças Armadas hoje, com relação à justiça militar, são 2 crimes. A deserção e o uso e a posse de drogas. Esses são os 2 problemas. E esses são os 2 problemas que eu trato no livro.
Por quê? É muito comum que o jovem chegue ao serviço militar e ele, talvez influenciado por, né, alguém que não entendeu muito bem, ou ele mesmo chegou àquela conclusão, ele acredita que as Forças Armadas são assim algo que foge de toda a realidade que nós podemos ter. É como se alguém morasse em Marte e outro na Terra. Quer dizer, quem mora em Marte é quem está nas Forças Armadas e quem está na Terra são os civis. E não é tanto assim. A vida civil e a vida militar, elas são muito semelhantes quando nós tomamos por base uma pessoa que quer obter sucesso naquilo que ela quer fazer. Tanto que a palestra é soldado de sucesso. Então, o que a gente mostra é o seguinte, por exemplo, é muito comum que as pessoas digam que nas Forças Armadas existe a hierarquia e a disciplina. Estão corretos, isso é até constitucional. Não é? Hierarquia e disciplina é a base das Forças Armadas. Mas será que na vida civil nós não temos hierarquia? Será que na vida civil nós não temos que ter disciplina? Se nós quisermos ter algum sucesso, é claro que sim. E para falar sobre isso, é só nós trazermos à mente uma mesa de cirurgia, uma sala de cirurgia e um cirurgião fazendo uma cirurgia. Nós vamos encontrar ali uma hierarquia muito rígida, porque ali, embora sejam civis que estão ali, nós temos um chefe, um comandante. O cirurgião-chefe, ele é quem comanda aquilo ali. E se ele falasse, olha, estender a mão e falar assim, me dá o bisturi número tal, me dá a pinça número tal, em questão de segundos, esse equipamento estará na mão dele. Jamais uma instrumentadora ou instrumentador cirúrgico irá falar assim, agora eu não estou afim de te dar esse equipamento, eu estou... Não, jamais. Por quê? Porque existe uma vida em julgamento ali, uma vida em risco. Então, a pessoa ela tem que cumprir. E nesse ponto nós vemos a presença da hierarquia. Né? Não existe, faça isso. O cirurgião mandou, todo mundo vai fazer. Mas nós vemos também a presença da disciplina. Porque o médico só chega a ser médico se tiver muita, mas muita disciplina. E para ele chegar a ser um cirurgião-chefe de ortopedia, de cardiologia, de oncologia, seja o que for, ele igualmente precisa ter muita disciplina. Não só para passar no vestibular, o que não é fácil, mas para cursar um curso de 6 anos em período integral. E depois para cursar um curso de residência que tem esse nome, não é à toa, porque a pessoa praticamente mora dentro de um hospital. Então, para chegar a essa conclusão, a pessoa tem que ter muita disciplina. Então, se nós colocarmos, por exemplo, um engenheiro, um dentista, um vendedor, eu fui vendedor, eu tinha que ter disciplina para bater as minhas metas, senão eu não batia. Então, a gente percebe que hierarquia e disciplina nós temos tanto num lugar quanto no outro. Se a gente sai de carro agora, o sinal fica vermelho, a gente tem que parar. Por quê? Porque, hierarquicamente, o sinal vermelho é superior a mim. Então, a gente mostra isso para o jovem. Olha, querido, o que você vai encontrar aqui é o que está lá fora também. Claro que tomando por base que você queira ser um profissional de sucesso, não é? Aí sim, você quer ter sucesso na sua vida profissional? Então é assim. Mas existe uma outra coisa que existe na vida militar e que as pessoas acreditam que não existe na vida civil, que é o cumprimento de missões. O militar não realiza tarefas, ele realiza missões. Então, quando alguém fala, faça isso, ele está me dando uma missão se eu for um militar. E, às vezes, os jovens que estão no serviço militar acreditam, só no quartel que tem esse negócio de cumprimento de missão. Mas não é. A vida civil é a mesma coisa. Né? Nós dois estamos cumprindo uma missão agora. Qual seja? Essa entrevista. Você assumiu um compromisso comigo, eu assumi um compromisso contigo, estamos agora honrando esse compromisso, cumprindo essa missão. E diariamente nós fazemos isso. Então, cumprimento de missões é muito mais, né, do que as pessoas imaginam. Só tem no quartel? Não. A vida inteira nós vamos ter. E para alguém chegar a ser médico, ele tem que todo dia cumprir a sua missão. O que é? Estudar. Estudar o primeiro dia, estudar o segundo dia. São missões que têm que ser cumpridas. Então, a gente leva para o jovem, isso é um primeiro momento, a gente aborda essa questão.
né? De mostrar para ele, olha, isso aqui não é diferente da sua vida civil, muito pelo contrário. E tem o aspecto das drogas, e naturalmente aí nós mostramos os efeitos nocivos que a droga possui. Não faltam exemplos, né? Nós temos pessoas extraordinárias. Elis Regina, por exemplo, quando a Elis Regina morreu, a minha irmã, eu achei que ela ia morrer também, a Simone, minha irmã, ela já é falecida, mas no dia eu era criança, adolescente, eu falei, meu Deus do céu, a minha irmã vai morrer, porque ela chorava desesperadamente. Né? Pessoas como Elvis Presley, que morreram por causa de drogas, Michael Jackson, Amy Winehouse, né? Aquele ator que ganhou o Oscar com o Cavaleiro das Trevas, interpretando o Coringa, me falha agora o nome dele, eu acho que é Heath Ledger, ele faleceu, infelizmente, em virtude do uso de drogas. Né? O Maradona ficou 1 ano sem poder jogar futebol, por quê? Por causa de drogas. Né? Então a gente mostra para o jovem que para se ter sucesso, não, vida militar, vida civil, não importa. É necessário nós nos afastarmos das drogas. Né? Então, de uma maneira muito objetiva, a gente apresenta isso na palestra, igualmente apresentamos no livro, na forma até de um diálogo. É um diálogo que a gente está escrevendo com um adolescente, com um jovem, então nós temos que escrever de uma maneira muito mais acessível. Bom, a gente já está chegando mais para o fim da entrevista, né? Eu queria que tu nos contasse onde que as pessoas encontram o teu novo livro, Mulheres Poderosas Descritas na Bíblia. Onde que as pessoas podem ter acesso a esse livro? Ele está sendo vendido no site da editora, né, que é responsável pelo lançamento, que é a editora Viseu, e também na Amazon, na Cultura, todas as lojas já está sendo ofertado. Ele efetivamente já está disponível, né, para a venda, e nós esperamos aí que as pessoas que tenham acesso a esse texto possam tirar bastante proveito daquilo que a gente procura apresentar ali. Sempre lembrando que não é o texto escrito por um teólogo, ou por um filósofo, por um historiador. Não, é um texto escrito por um leitor. Um leitor que foi corajoso o suficiente para se expor, para apresentar as suas ideias ali, não é? E que seja bem proveitoso para aqueles que leem. Bom, Cícero, a gente sempre encerra o Papo Literário pedindo para o nosso entrevistado uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Qual é a tua dica de leitura? Eu gostaria de sugerir uma tragédia de Shakespeare que, para mim, foi assim, muito boa, que é Macbeth. Macbeth é um texto que eu costumo dizer que é a Odisseia de Shakespeare, porque trata mais ou menos da mesma coisa. É um guerreiro que vence uma batalha, que volta para casa, e é uma situação bem interessante. Talvez seja o casal, assim, Macbeth e Lady Macbeth, onde o amor está assim, mais forte. Alguns teóricos afirmam que é até mais forte do que Romeu e Julieta. Tamanha cumplicidade daqueles dois. Mas eu indico esse texto porque nós aprendemos que os clássicos, a literatura clássica, os textos clássicos, são aqueles textos que nunca nos acabaram de dizer aquilo que eles têm a falar. Eles sempre estão falando conosco. Os textos clássicos eles têm essa capacidade extraordinária. E esse livro, em especial, ele falou muito comigo num momento muito difícil da minha vida. Eu havia acabado de perder a minha mãe no dia 5 de janeiro de 2020. E eu havia acabado também de ler esse livro. Eu havia lido esse livro em dezembro e em janeiro eu perdi a minha mãe. E eu não podia ir para Minas visitá-la, aquela situação de pandemia, impossível, não tinha jeito. E eu, então, era um domingo e eu comecei a caminhar. Caminhava ali na Praça das Carretas. Eu morava ali próximo. Comecei a caminhar e, em determinado momento, eu comecei a lembrar de Macbeth. E eu lembrei de um texto muito interessante dele, um texto muito conhecido, está logo nas primeiras linhas. O texto diz o seguinte: nunca vi um dia assim, tão feio e tão belo. Os teóricos afirmam que ele diz isso porque ele estava num dia bonito, né, um dia belo, porque ele havia vencido uma batalha. Mas era um dia chuvoso, cheio de trovões, de relâmpagos. Então, era um dia que tinha esses dois aspectos.
Mas o que me chamou a atenção nesse texto? Eu percebi que Shakespeare estava falando o quê? O dia, o nosso dia, a nossa vida, ela vai ter momentos difíceis, porque ele vai ser feio em alguns aspectos, mas ele também será belo em outros aspectos. E a gente tem um problema muito sério na vida da gente, Fernanda. Às vezes, acontece alguma coisa que nos entristece, que nos decepciona, e a gente se fecha. Se fecha para não perceber a beleza do resto do dia. Mas o dia ele não tem que ser todo feio. Ele pode ser feio, mas ele também pode ser belo. Esse foi um ensinamento muito importante que eu tirei de Shakespeare, desse texto especificamente. Mas não só isso. Quando eu lembrei do falecimento da minha mãe, eu lembrei que eu estava vivendo um dia muito feio, porque é um dia que eu havia perdido uma pessoa muito importante para mim. Mas, ao mesmo tempo, como um cristão, eu sabia que ela havia ido para um lugar muito melhor. Então, eu, no fundo, eu estava num dia feio, porque eu estava triste que eu não ia ter mais a minha mãe para conversar, para fazer uma chamada de vídeo, para brincar com ela, apesar dela já estar com mal de Alzheimer, e ser um pouco complicado conversar com ela. Mas mãe é mãe, então a gente ama incondicionalmente, não é? Mas eu estava triste por esse aspecto, mas também estava feliz, porque eu sabia que ela tinha ido na minha frente para um lugar muito bom e que ela estava me aguardando apenas para que daqui a uns dias, quem sabe, né, daqui a uns anos, nós pudéssemos nos encontrar novamente. Então, é um texto que falou muito profundamente comigo e eu acredito que não só Macbeth, mas qualquer clássico é extraordinariamente capaz de falar profundamente aos nossos corações. Isso nos alimenta não a carne, né, mas a alma da gente. A gente fica feliz com isso. Então tá. Muito obrigada, Cícero, por estar aqui conosco hoje, batendo esse papo literário. Imagina, e o programa encerra aqui. Nós voltamos no próximo domingo. Tenha uma boa leitura.